Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana Cidade Europeia do Desporto, programa que acontece à sexta-feira na Rádio Geis, em 90.8, na sua emissão regular e também nas redes sociais, mais concretamente no Facebook. Damos destaque às coletividades, às personalidades do Concelho de Viana do Castelo e não só, naturalmente, mas hoje vamos destacar mesmo uma coletividade do Concelho de Viana do Castelo, uma coletividade dedicada ao hóquei em patins. Já sabe que estou a falar da Associação Juventude de Viana e connosco hoje em estúdio temos o presidente da direção, recentemente eleito. Jorge Longarito é o nosso convidado do programa de hoje, o qual desde já agradecemos a presença aqui nos estúdios da Rádio Geis. Jorge, obrigado então por marcar presença aqui. Acho que é a primeira vez que está nos nossos estúdios e será com certeza a primeira de muitas. Juventude de Viana é um dos clubes que a Rádio Geis acompanha desde sempre, irá com certeza continuar a acompanhar. Mas como é que, e começando esta nossa entrevista, como é que o Jorge surge aqui na Associação Juventude de Viana? Antes de mais, boa noite. Bem, eu já ao longo dos últimos anos fui sempre fazendo parte de outras direções, fiz parte da direção do Rui Natário, fiz parte também, apesar de um pouco à distância, também da direção do Tiago Alvadia. Isto também já está ligado ao hóquei, por meu pai já ter sido também antigo presidente. E sempre tive um carinho muito especial por este clube e pela modalidade, apesar de nunca ter sido jogador de hóquei. Esta decisão de avançar para isto surgiu após ter havido várias assembleias, até chegarmos a um ponto em que olhávamos e estávamos praticamente já em maio, em que as coisas têm de decidir, e olhava para a Juventude de Viana e vi um clube sem direção, um clube sem equipa técnica, sem jogadores, acabado de descer a divisão. E olhando para isso, o problema nem era descer a divisão, é que a Juventude de Viana corria mesmo o risco de nem ter equipa para jogar na segunda divisão. Inicialmente eu nunca achei que seria a pessoa correta, porque estava sempre à espera que aparecesse mais alguém, mas passou-se uma assembleia, passou-se outra, passou-se várias e chegou a um ponto que achei que alguém tinha que tomar conta daquilo. E a partir daí, num espírito de missão, decidi juntar um grupo de pessoas, muito delas que já trabalhavam diariamente no clube, unirmos forças e criar um grupo forte para pegar no clube e tentar recuperar o bom nome e a imagem da Juventude de Viana. E foi isso que fizemos. Apresentámos uma lista de gente da terra, gente da Juventude de Viana, para dar a volta àquilo e logo de imediato começar a trabalhar em fechar uma equipa para apresentarmos já algo competitivo já na próxima época. Exato, iremos falar com certeza disso mesmo, mas voltando um bocadinho atrás, o Jorge já referiu aqui, é filho de um ex-presidente da Juventude de Viana, curiosamente o homem que levou a Juventude de Viana ao vice-título, digamos, da primeira divisão, épocas muito competitivas em que o pavilhão esteve sempre cheio. Recordam-se dos play-offs com a Juventude de Viana a lutar pelo título frente ao Futebol Clube do Porto. O Jorge com certeza também tem memórias desses jogos. É para aí que quer levar a Juventude de Viana? Obviamente nós, quando estamos nesta posição, ambicionamos sempre algo deste tipo, mas as pessoas não é por eu ter este nome, as pessoas não podem fazer esse tipo de associação, porque os tempos eram outros, as pessoas eram outras, os dinheiros eram outros, e neste momento estamos noutra realidade, e a realidade atual é solidificar as contas, criar uma base bem estruturada, para passo a passo irmos evoluindo e que não voltemos a retroceder, mas sim ir sempre avançando sustentavelmente. Exato, falou na questão das contas e efetivamente
recordando um pouco esses tempos, o investimento que foi feito foi grande na altura, por essa direção liderada pelo António Longarito. Hoje o clube está longe, digamos, de conseguir chegar a esses patamares, em sua opinião? Não é tanto, eu acho que o panorama do hóquei nacional também mudou muito desde a altura. Não só as contas da Juventude de Viana, ou os orçamentos da Juventude de Viana, mas o próprio outros orçamentos de outras equipas inviabiliza um bocado esses 2 anos em que foi vice-campeão. A meu ver, o hóquei mudou muito desde a entrada do Sporting. É inevitável não falar disto, mas desde que, na altura do Bruno Carvalho, né, que o Sporting entrou no Campeonato Nacional, entrou com um orçamento muito forte e, obviamente, fez com que as outras equipas, como o Porto e Sporting, como o Porto e Benfica, fossem atrás, o que criou um desfazamento entre um fosso muito grande entre as outras equipas que lutavam, que andavam aí nessas andanças, como era a Juventude de Viana, o Oliveirense, o Hóquei de Barcelos, esses clubes. E neste momento a Juventude de Viana até poderia conseguir um orçamento igual a essa época, mas não acredito que chegaria para fazer uma equipa competitiva para lutar por esses lugares cimeiros. Agora, claro, cabe-nos a nós criar condições para irmos fazendo o clube crescer e isso poderá passar por muitas situações, nomeadamente apostar na formação, criar uma base sólida, aumentar os atletas que praticam a modalidade e ao longo dos anos irmos desenvolvendo cada vez mais o clube. Não é? O Jorge chega à Juventude de Viana numa altura difícil, com o clube a descer de divisão, aqui com problemas também já referiu em termos diretivos. Fez parte da direção anterior, mas não esteve muito em atividade. Entrando agora e assumindo o cargo de presidente, muito recentemente, se não me falha a memória, foi a 9 de maio passado, por isso há pouco mais de um mês está à frente dos destinos da Juventude, mas com certeza já teve tempo para se inteirar de algumas coisas. Como é que encontrou o clube? É assim, o clube não é segredo nenhum que atravessa um momento complicado. Foi público o comunicado que os jogadores fizeram, foi público outras situações em que o clube não cumpriu com as suas obrigações. E pronto, é um bocado nesse panorama que encontrei o clube. Agora, uma coisa também é certa, sim, há dívidas, mas também o clube ainda tem verbas a receber e julgo que apenas há aqui um esfazamento de liquidez em que o clube acabará por honrar todos os seus compromissos e avançaremos na próxima época para uma época segura e com estabilidade financeira. Eu iria voltar um bocadinho à questão de ter feito parte, digamos, não só da direção liderada pelo Rui Natário, que depois deu lugar à direção do Tiago Alvadia, e acompanhando mais de perto ou mais de longe, digamos assim, aquilo que aconteceu. Como é que analisa, digamos, esse percurso? Parece que é evidente que foram cometidos erros, sobretudo neste último mandato. Tanto por dentro ou por fora, de certa forma, tanto dentro porque fazia parte, digamos, desse grupo, mas se calhar fora porque talvez não participasse de forma mais direta na gestão daquilo que era a vida do clube. Em sua opinião, quais foram os maiores erros que foram cometidos ao longo deste percurso? Sim, alguns erros. Pronto, eu penso que poderá ter havido ali algum erro a nível orçamental ou estarem a contar com determinados apoios que depois verificaram a não existir. Lembro que também houve outros fatores que contribuíram para isso, como foi a altura do Covid, em que o campeonato parou, houve também as próprias obras no pavilhão designatário que impediu conseguirmos muitas verbas de publicidade e pronto, e foram vários fatores que originaram isto e depois isto é uma bola de neve, não é? Mas todos os meses há despesas a pagar e quando não entra nada a situação vai se piorando ao longo dos meses, não é? E penso que foi isso que aconteceu um bocado, talvez um desfazamento orçamental.
Mas em termos desportivos, estamos a falar da parte digamos, financeira, mas, sim. Mas em termos desportivos, se calhar, mesmo com o orçamento que o clube tem, era possível o clube continuar na primeira divisão, pelo menos. Sim, mas uma coisa leva à outra, não é? As pessoas os jogadores são humanos e pronto, e quando foi começando a faltar algumas determinadas condições, afeta a cabeça das pessoas, não é? E é normal. Agora que a equipa do ano passado tinha valor e os jogadores tinham qualidade para mais, para não descer, isso é indiscutível, e foi exemplo disso os últimos jogos daquela equipa, em que nos últimos 3 jogos em que pronto, já estavam sem pressão nenhuma, já tinham descido e fizeram exibições brilhantes, em que, por exemplo, foram ganhar a Valongo, que foi um dos finalistas da Liga dos Campeões, empataram com o Famalicão, e aqui com o Oliveirense perderam nos últimos minutos, mas uma excelente exibição, o que demonstra que a equipa tinha qualidade e que não era para estar nesta situação a nível desportivo, não é? Jorge, olhando para o período eleitoral, aconteceram várias situações ao mesmo tempo, adiamentos uns atrás dos outros em relação às assembleias, não havia ninguém que se chegasse à frente até o Jorge decidir candidatar-se. Para além desses adiamentos, saiu um comunicado também forte dos jogadores, houve ali algumas contradições com os valores que o clube poderia ou não dever, incluindo ao Presidente, que primeiro devia, depois o Presidente acabou por sair até com um voto de louvor por parte dos associados ao perdoar, digamos, uma suposta dívida que ele alegava ter. Como é que foram vividos todos esses momentos quando já estava preparado para apresentar uma candidatura? Assim, foram uns momentos de incerteza, não é? Porque eu queria, em primeiro lugar, inteirar-me um bocado a fundo o que é que ia encontrar e também e foi um bocado por aí. Foram tempos que não sabia, eu próprio não sabia se iria avançar ou não, e então foi um bocado difícil realmente apurar todos os detalhes e todas as informações como estava o clube. Agora, pronto, há esse comunicado dos jogadores, pronto, eu acho que eles tentaram atacar a antiga direção, mas no fundo acabaram por manchar a imagem do clube, que eu acho que não merecia, porque os jogadores passam, as direções mudam, mas os clubes ficam cá, e sendo a Juventude de Viana um clube histórico do hóquei em patins, acho que não merecia aquele tipo de algumas palavras que usaram nesse comunicado, nem o clube, nem toda a história que por trás há. Acho que não merecia isso. É claro que, pronto, também, por um lado, também se percebe a reação dos jogadores, houve salários em atraso, isso é inegável, mas pronto, acho que não foi a altura certa. E já teve a oportunidade de falar com todos esses jogadores, já como presidente do clube? Estão resolvidas as situações que estavam pendentes? Estão-se a resolver? Como é que está essa situação? Sim, está praticamente tudo resolvido, tudo acordado com os jogadores, a nível de planos de pagamento, isso, e pronto, e estamos agora também ainda à espera que entre uma verba do protocolo da Câmara para finalmente finalizarmos a época transata e começarmos a focar apenas e unicamente na próxima época. Uma das coisas que foi visível, digamos assim, tive a ocasião de ouvir algumas declarações de alguns clubes que na altura jogaram com a Juventude numa fase em que a Juventude já estava praticamente condenada, e mesmo a seguir houve aqui em Viana a final a 8 da Liga dos Campeões, e é perceptível que a maior parte dos clubes, digamos, lamentam de alguma forma aquilo que aconteceu à Juventude, porque a Juventude é claramente um clube já com uma história profunda, digamos assim, no hóquei português.
não só pelos muitos anos que está na primeira divisão, mas por ter chegado a estar, digamos, a lutar, inclusive com o Porto, na altura, por títulos nacionais, sendo também que, pelas abordagens que vai tendo, que essa é a sensação por parte dos clubes, de alguma surpresa e de algum pesar pelo facto da Juventude de Viana ter caído nesta posição? Sim, sem dúvida. O que eu estou a notar agora, que estou mais dentro da modalidade e de falar com as pessoas, é que, se calhar, ao contrário do que acontece em algumas modalidades, os clubes são bastante unidos e falam, as pessoas conhecem-se todas e falam-se várias vezes, e sendo a Juventude de Viana um clube histórico desta modalidade, é normal que os clubes sintam essa falta e desejem o melhor para o clube, porque eles também sentem na pele que hoje estão bem, nos anos seguintes pode-lhes acontecer a ele, que está muito em instabilidade. Mas sim, sinto esse apoio dos outros clubes em que rapidamente a Juventude volta ao palco principal. Jorge, passado é passado, como se costuma dizer, está aí o presente, está aí o futuro. A Juventude de Viana caiu numa nova realidade, vai jogar na segunda divisão. Provavelmente a direção já está a pensar na próxima época e, se calhar, com algum atraso, uma vez que já deveria ter começado há algum tempo. Segunda divisão, plantel completamente reestruturado, acredito eu. Como é que vai ser? Sabemos, temos a informação, pelo menos, que o André Torres será o treinador da equipa sénior da Juventude de Viana. Como é que estão esses processos a decorrer? Sim, o plantel da próxima época está praticamente fechado. Nós ainda não fizemos a apresentação dos jogadores, mas o plantel está fechado. Para além do André Torres, já é público, posso adiantar também que da época passada irão ficar dois jogadores, que será o Bruno Guia e o Pedro Batista. E pronto, em conjunto com a equipa técnica, apesar de todas as condicionantes de começarmos a trabalhar numa equipa em maio, que é uma altura em que praticamente os plantéis já estão fechados, e nós começarmos só aí a contactar os jogadores, para além do próprio historial da Juventude dos últimos 2 anos, não ajudar essas próprias contratações, mas ainda assim acredito que vamos ter uma equipa competitiva para lutar na próxima época por lugares cimeiros. Agora, sabemos que a segunda divisão também é um campeonato bastante competitivo, em que só sobe diretamente o primeiro classificado, e não vai ser fácil, mas iremos criar condições para isso. Jorge referiu várias vezes que só sairia da Juventude de Viana com o clube na primeira divisão, mas não tem pressa, acredito eu, que a equipa possa chegar à primeira. Não, como disse antes, estamos a solidificar o clube e a criar bases e uma estrutura para que isso aconteça. Agora, obviamente, não posso prometer que seja este ano nem no próximo, mas iremos trabalhar para isso. O meu mandato é 2 anos, podemos estar a falar do próximo ano, ou se, já que disse isso, não foi no próximo ano, terei que me candidatar novamente. Em relação aos jogadores, o facto de terem ficado apenas 2 jogadores, conforme já disse da época passada, a não continuidade de mais jogadores é uma questão de opção, ou sentiu que os jogadores também não queriam, digamos assim, passar pela segunda divisão? Não foi a nossa opção. Eu, praticamente, quando cheguei, o destino dos jogadores, eles já tinham decidido praticamente todos o seu futuro, e não foi por opção nossa. Exato. Mas, portanto, significa que havia algum descrédito na altura por parte dos jogadores em relação àquilo que era o projeto da Juventude de Viana, não, digamos, liderado pelo Jorge, mas sobretudo em relação àquilo que vinha acontecendo anteriormente. Sim, descrédito, e também estamos a falar de jogadores que ainda são bem cotados e que estaríamos a falar de descer a divisão, e eles, sentindo que teriam mercado na primeira divisão, não iriam abdicar disso, e pronto, eles praticamente, a maior parte deles irá jogar na primeira divisão no próximo ano. Há alguns desses jogadores, um ou outro em especial, que gostasse de ter mantido aqui na Juventude de Viana?
Não queria particularizar assim muito. É claro que havia vários jogadores que interessariam, mas quando eu cheguei eles já tinham os próprios dois jogadores que ficaram, já tinham, algum deles já tinha apalavrado com outros clubes e pronto, tentámos ali tocar no coração e que eles nos ajudassem e que ficassem cá no próximo ano. Em relação àquilo que foi, digamos, a escolha do plantel para a próxima época, e conforme já disse, o campeonato da segunda divisão é um campeonato já bastante competitivo. Eu tive a ocasião, tal como o Pedro, de acompanhar, digamos, da última passagem da Juventude pela segunda divisão, e já na altura era um campeonato muito difícil, e a Juventude teve ali, penso que 2 anos, pelo menos 2 ou 3 anos para conseguir, na altura inclusive caiu na terceira divisão e depois teve ali um rápido regresso, mas era um campeonato competitivo. E segundo aquilo que sei, não conheço atualmente, mas segundo aquilo que me dizem, o campeonato do ano passado já foi um campeonato muito competitivo, portanto, sendo que a equipa tem que estar bem preparada para este choque diferente que é estar na segunda divisão. Sem dúvida, é um campeonato bastante competitivo, como quem disse, só sobe o primeiro lugar, o segundo disputará um play-off com a Zona Sul, mas olhando para o campeonato vejo ali equipas e os próprios jogadores que integram essas equipas de bastante qualidade e vejo 4 equipas que andaram ali a lutar nos primeiros lugares, qualquer uma delas terá qualidade para jogar na primeira divisão e isso dificultará muito a tarefa dessas equipas. Teoricamente, quem serão os grandes, digamos, adversários da Juventude na próxima época? Não, olhando assim, acredito que a São Joanense será um forte candidato. O próprio Póvoa, pelo que fez este ano, também terá uma boa equipa. Pronto, a própria Juventude de Viana e andará um pouco por aí, mas haverá sempre surpresas e não sabemos como é que irá correr. Cabe-nos a nós criar condições para que as coisas corram bem. Jorge, independentemente de jogar na primeira ou na segunda divisão, a Juventude tem que estipular um orçamento. Acredito que não será tanto como na primeira divisão, mas provavelmente não andará muito longe. Não, uma equipa que se queira posicionar nos primeiros lugares da segunda divisão, o orçamento terá que andar muito próximo de uma equipa de primeira divisão e acredito que é uma tarefa mais difícil subir da segunda divisão para a primeira do que propriamente uma equipa com o objetivo de se manter na primeira. Por isso, a nível orçamental, as coisas andam ali muito semelhante já a clubes da meia tabela para baixo da primeira divisão. Estão a pensar em fazer um orçamento de quanto é possível dizerem, traços gerais naturalmente, no aproximado? Quanto é que um clube como a Juventude de Viana na segunda divisão terá como orçamento? Não fugirá muito do orçamento do ano passado, um bocadinho mais baixo, mas andará por aí. Estamos a falar ali de um orçamento a rondar os 180 mil euros, volta disso. O hóquei está é mais caro hoje em dia o hóquei do que era há uns anos atrás. Já falámos um bocadinho sobre essa situação, porque hoje em dia fala-se muito, sei lá, a nível das principais equipas portuguesas, não é? Que gastaram 1,5 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de euros, algumas equipas. O Benfica tem uma aposta muito forte hoje em dia no hóquei, o Sporting também, o Porto se calhar um bocadinho menos, mas também a própria Oliveirense também tem gasto muito. E é um Barcelos que também se vai aproximando um bocadinho desses valores. Portanto, começam a ser números um pouco proibitivos, digamos assim, para os clubes da classe média. Sim, é um bocado isso que eu tentei explicar há um bocado, pronto, com esse fosso que se está a criar um pouco entre as equipas e origina clubes como a Juventude de Viana neste momento a reservarem-se a lutar por estes lugares sem andar noutros tempos por essas andanças, não é? Em relação, também é uma questão importante, tem a ver que toda a gente fala muito sobre aquilo que era, digamos, o ambiente que se vivia em Viana, o facto das pessoas estarem muito ligadas ao hóquei, muito ligadas à Juventude de Viana. Claramente, nos últimos anos, perdeu-se ali alguma coisa a nível
digamos, eu diria dessa mística. A Juventude continua a ter muita gente a ver os seus jogos, naturalmente, e se calhar é dos clubes que ainda vai colocando mais público nos pavilhões, mas houve ali uma quebra. Toda a gente sabe, seja no hóquei, seja no futebol, seja em outras modalidades, quando se ganha, obviamente, é sempre mais fácil. Sendo que também esse percurso, digamos, que pode ser ou não vitorioso da Juventude de Viana, vai ser determinante para trazer mais gente de regresso, digamos assim, ao pavilhão, aos jogos, a poder apoiar o clube. Sim, sem dúvida. Eu tenho sentido na cidade por um forte apoio das pessoas, né? Às vezes por pessoas que me cruzo, e acredito que vamos ter uma agradável surpresa no pavilhão na próxima época, também porque estamos a falar que vamos ter um objetivo concreto, e acho que motiva muito mais as pessoas a irem ver um jogo em que iremos lutar para vencer do que nos outros anos, pronto, com o objetivo é totalmente diferente, e a emoção do próprio desporto irá trazer essas pessoas ao pavilhão, e é um dos grandes objetivos desta direção, é precisamente recuperar essa mística à volta do clube, e que as pessoas se voltem a identificar com a equipa, com a direção, com o clube, e todos juntos fortalecer e criar condições para que a Juventude volte rapidamente ao palco principal. Falando na questão da identificação e de sentir que as pessoas estavam com o projeto, estavam com o clube, também de alguma forma, sobretudo neste último mandato, e sem estar aqui a fazer juízo de valor em relação àquilo que foi, digamos, o trabalho da direção, porque também não é a mim que me compete fazer isso, mas naturalmente que essa identificação com aquilo que são as pessoas, que é o projeto. Quando falo das pessoas, falo até, digamos, no quadro diretivo, a nível do plantel. Esse será um aspecto fundamental para tentar, digamos, agregar mais gente a este projeto e a ter esse apoio das pessoas. Sim, é fundamental, e é para isso que iremos trabalhar. Eu quero que as pessoas sintam orgulho no clube que estão a representar, tenham gosto em ir ao pavilhão e ajudar-nos, e pronto, isso nasce mesmo desta identificação que teremos que voltar a criar com as pessoas da cidade, e assim, um dos nossos principais objetivos será esse. Jorge, já que fala nesse envolvimento com as pessoas, a formação também ajuda a que isso aconteça, e já tivemos a oportunidade de ver algumas atividades, nomeadamente agora no mercado dos descobrimentos, os pais dos atletas da formação envolvidos, a mostrar o nome da Juventude de Viana. São iniciativas também como essas que fazem com que o clube se aproxime cada vez mais da cidade? Sim, a formação e toda a envolvente que a formação agrega é fundamental para isto. O envolvimento dos pais é fundamental, e agora que falou na Feira dos Descobrimentos, esse é um exemplo disso mesmo, em que foi praticamente os pais que tomaram a iniciativa e estiveram lá na tenda da Juventude de Viana a trabalhar, e acho que é isso que une as pessoas ao clube, ver esta alegria de estar lá, de ajudar, a troco pessoal de nada, não é? Apenas para ajudar o clube e claro, e depois ia apoiar os seus filhos, e cabe-de nós depois que nada lhes falte para isso, não é? Mas é precisamente essa envolvente que procuramos ter daqui para a frente, e correu lindamente essa iniciativa. Exato. A Juventude de Viana, que já teve grande formação, neste momento as coisas estão a compor-se novamente, parece-me, mas é também aqui um aspecto importante no clube, até porque sem formação o clube praticamente não anda, e isto nos últimos anos tem demonstrado o facto de ninguém da formação, digamos, nem da Juventude, nem da EDV, chegar à equipa principal do clube. É um trabalho aqui também que se tem que fazer para que a Juventude possa ter aqui alguma facilidade, obviamente, de recrutamento, não é? Sim, tem de se ter, porque não se vê jogadores desses na Juventude de Viana, mas vê-se jogadores de Viana talvez noutros clubes. E pronto, e é esse trajeto que nós estamos a fazer. Nós, para o próximo ano, já iremos ter um escalão de sub-15,
que não existiu no ano passado, mas é fundamental para dar seguimento ao projeto, porque senão o que ia originar era que os jogadores que eram sub-13 este ano para o ano já fossem para outros clubes e o projeto começaria a degradar-se por aí, até para a angariação dos próprios jogadores. Se não há continuidade, eles não terão interesse de vir para a formação da Juventude de Viana. E por isso esse é o caminho que estamos a seguir, a começar desde a iniciação. Neste momento, para o próximo ano, iremos ter sub-15 e iremos depois, nos anos seguintes, aumentar os escalões até chegar aos séniores. E a verdade é que durante alguns anos foram digamos, foram aparecendo alguns jogadores que tinham alguma ligação ao clube. De facto, nos últimos anos isso aconteceu menos. Há aqui pelo meio também, e não sei, é naturalmente um assunto que também é importante falar nesta altura, houve aqui, digamos, algumas divergências, algum afastamento por causa da questão da EDV, digamos, daquela ligação, daquele acordo que havia, que entretanto deixou de existir. Até que ponto é que terá que ser equacionada uma nova forma de olhar para o Hóquei em Patins? Isto porque digamos, é sustentável nesta altura Viana ter duas equipas ou duas coletividades, neste caso a EDV e a Juventude de Viana, quase num patamar, digamos, idêntico, as duas absorvendo, digamos, se calhar energias que juntando, digamos, essas energias seria mais fácil de chegar a um objetivo comum? Sim, isso é um tema a discutir, sem dúvida. Agora, na minha opinião, se há condições para os dois clubes estarem a fazer o mesmo, a meu ver, não. Agora, obviamente, percebo ambas as partes, claro, quererem ter as suas formações. Agora, penso que só o tempo dirá como é que isto irá correr, mas penso que sim, penso que seria muito mais fortuito unir as forças e tentar criar algo mais sustentável e com mais valor a nível de formação. Mas é um tema, pronto, que se terá que discutir ao longo dos tempos e que se terá que analisar. A questão dos espaços também é um problema, vendo aqui a divisão entre os dois clubes. Depois também há aqui esse problema dos espaços, não é? Apesar da escola desportiva estar preparada, acredito eu, já no próximo mês, de partir de armas e bagagens para o seu novo espaço, para a Casa das Modalidades da Escola Desportiva, para a Saviana, que deverá estar pronto, segundo indicam, no próximo mês, mas isto também aqui é uma dificuldade para ambos os clubes, mesmo para a Juventude de Viana, se quiser crescer, não é? Sim, no ano passado foi uma grande dificuldade que a formação teve, que andámos a treinar no seminário, andámos a treinar na Miadela, andámos a trabalhar no Zé Natário. Pronto, isso, claro que é umas condições que não agrada aos pais, nem à própria Juventude de Viana, por tudo o que acarreta. Em princípio, para o ano, pelo que nos foi transmitido pela Câmara de Viana, esse problema será resolvido com a passagem da Escola Desportiva de Viana para a Praça de Viana, em que o pavilhão do José Natário será apenas partilhado entre a Juventude de Viana e o Santa Luzia, o que nos permite que toda a formação se concentre no pavilhão do José Natário, e a correr assim esse problema será resolvido e teremos condições para desenvolver a formação, e é isso que nos permite criar mais escalões, porque sem isso não adiantava andarmos aqui a trabalhar, porque não tínhamos infraestruturas para isso. Mas nesta altura tem alguma informação que lhes possa, digamos, que possa vir ou que a Juventude possa vir a ter mais espaço, no sentido de poder também, eventualmente, até criar mais alguns escalões, ter mais gente a trabalhar? Sim, para o próximo ano teremos o espaço, não é tempo inteiro porque é partilhado com Santa Luzia, mas permite-nos ter mais esse escalão que no ano passado era impossível, ao partilhar o pavilhão com a Escola Desportiva de Viana. Não teríamos horário para isso, sem dúvida.
Muito bem, estamos a caminhar já para o final da nossa entrevista. Jorge, o financiamento é aquilo que todos os clubes precisam. Sei de antemão que há o apoio fundamental da Câmara Municipal, mas acredito também não seja à custa da Câmara Municipal da autarquia que a Juventude de Viana queira viver. O que é preciso mais? Deverá ser com certeza muito para que o clube possa então fazer o seu orçamento e estabilizar financeiramente. É importante que as empresas também possam colaborar. Há empresas que colaboram. Quero fazer aqui um apelo, naturalmente, para que se juntem à Juventude de Viana. Sim, isso é à vista de todos, que é a grande necessidade que clubes como a Juventude de Viana vivem de apoios. E não sendo só o apoio camarário, teremos que nos segurar como parceiros, e é esse o apelo que faço aos empresários do nosso distrito que olhem para a Juventude de Viana como um parceiro e que nos ajudem a criar aqui algo interessante. E pronto, já temos estabelecido algumas parcerias que nos dá essa confiança de estabilidade para a próxima época, sem dúvida. Provavelmente não me vai querer dizer, mas eu vou ter que lhe perguntar. Já falámos aqui no André Torres, será o treinador da equipa, o Pedro Batista e o Bruno Guia, dois atletas que já estavam no plantel anterior, vão continuar. Disse há pouco que ainda não foram apresentados os jogadores, mas não quero deixar aqui algum nome em primeira mão. Os jogadores vão ser apresentados durante agora o próximo mês. Vamos aguardar pelo mês de julho, que serão feitas apresentações, e pronto, aí já ficará tudo esclarecido e apresentado. Iremos com certeza ficar a saber então mais à frente. Só para terminar, Jorge, quero deixar uma mensagem aos adeptos sócios da Juventude de Viana. O que é que eles podem contar com esta direção, com o plantel na próxima época? Podem contar, da parte da direção, podem contar com uma dedicação e amor ao clube total. E o apelo que eu lhes faço é que venham nos apoiar ao pavilhão do Natário sábado às 9 da noite, como já é tradição. Tragam os pais, os filhos, os avós, porque toda a gente é preciso para levar este barco a bom porto, e é esse o apelo que faço. Muito bem, está concluída então esta nossa conversa. Agradecemos uma vez mais ao Jorge Longarito por ter aceito o nosso convite. Iremos com certeza encontrar-nos mais vezes ao longo da temporada, até porque terá agora 2 anos para partilhar não só com a Juventude de Viana, mas também com a Rádio Geice este seu mandato, desejando obviamente as maiores felicidades, os maiores êxitos ao Jorge e também ao clube. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Aqui ficamos então com Jorge Longarito, o presidente da direção da Juventude de Viana. Foi aquilo que destacamos nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. Vamos finalizar e finalizamos também esta temporada, Mário, acredito eu, podendo voltar mais à frente, assim, quando as épocas começarem outra vez a florir e para fazer o acompanhamento com todas estas entidades desportivas. Exatamente, no fundo é praticamente o fecho desta época em termos desportivos. De qualquer forma, há que recordar que, olhando para o caso do futebol, vamos ter já no início da próxima semana o arranque da temporada para o Sport Clube Vianense, porque o campeonato da Liga 3, onde o Vianense vai competir na próxima época, começa já no dia 6 de agosto. É a primeira competição a ter início em Portugal, é a Liga 3, dia 6 de agosto, depois teremos a Primeira Liga no dia 13 de agosto e o Campeonato de Portugal a 20 de agosto. Portanto, o Vianense faz parte das equipas que vão iniciar a temporada. O arranque da pré-época está agendado para o dia 3 de julho, portanto já na próxima segunda-feira. Nesta altura, em relação ao Sport Clube Vianense, não há, digamos, em termos oficiais, muito a adiantar. Muitas coisas têm vindo muitas notícias têm vindo a circular, mas nesta altura ainda não temos, digamos, informação oficial, portanto não vamos poder analisar hoje aqui essa situação. De qualquer forma, fica essa nota, porque o futebol também é uma parte importante daquilo que é o nosso trabalho ao longo do ano em termos desportivos, e naturalmente que na próxima temporada
olhando para o Sport Clube Vianense na Liga 3, vamos ter também essa possibilidade de poder acompanhar a par e passo aquilo que vai ser a estreia do Sport Clube Vianense nesta competição, sem transmissões, porque essas vão ficar a cargo do Canal 11, mas de qualquer forma em termos de sem rádio. Transmissões, streaming. Streaming, exatamente, mas em termos de rádio. Lá estaremos para acompanhar o Vianense e logo no dia 6 de agosto, a primeira jornada do campeonato da Liga 3, e teremos naturalmente depois também as outras modalidades, nomeadamente o hóquei em patins, que irá começar, só penso que para setembro, outubro, início de outubro, portanto começa um bocadinho mais tarde e portanto também lá estaremos com certeza para acompanhar esse percurso da Juventude de Viana, infelizmente na segunda divisão, mas espero que seja por pouco tempo, naturalmente. Mas pronto, penso que ao longo desta época trouxemos aqui as principais coletividades, algumas das principais personalidades ligadas ao mundo do desporto. Penso que tivemos aqui alguns momentos interessantes, alguns momentos muito interessantes em termos de rádio, e é isso que, em princípio, iremos continuar a fazer durante a próxima temporada, a começar agora no princípio do mês de agosto. Exato, serão apenas umas mini férias. Nós fechamos por hoje, prometendo voltar o mais breve possível, assim que começarem as épocas desportivas nas mais diferentes modalidades. São as despedidas. Desejamos-lhe a continuação de uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana, onde e com quem quer que esteja. Saudações desportivas, boa noite e até à próxima. FM